Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar juntos mais uma vez na boa Palavra do Senhor, que ela venha nos fortalecer nesse dia de hoje. Hoje gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17 e 18. E diz assim a palavra do Senhor: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa mensagem ela vem nos falar de uma forma muito importante, aonde o Senhor ele mostra ao profeta sobre a diferença entre aqueles que amam a Deus, servem a Deus e obedecem às palavras de Deus. Aqui, queridos irmãos, o Senhor ele atenta para algumas atitudes que o povo estava cometendo em achar que o errado era justamente servir a Deus e obedecer às palavras dele. Então aqui o Senhor ele vem falar que as pessoas estavam dizendo que era inútil servir a Deus, que era inútil fazer aquelas coisas, porque aqueles que não faziam prosperavam mais, estavam se dando bem, como se fosse nos nossos dias de hoje a gente falaria assim: quem tá todo errado tá se dando bem. A pessoa faz todos os tipos de coisas erradas, enganosas, ela corrompe, ela engana, ela dá um jeitinho e ela sempre se dá bem, né? O rico só nega impostos e continua mais rico e nada acontece com ele, né? E nós também procedemos muitas vezes dessa forma, né? E nós vemos ao nosso redor tudo isso acontecendo. Então, muitas vezes o povo de Deus, é ludibriado por essas mentiras, por esses enganos que Satanás quer colocar nos nossos corações, né? De que quem faz tudo errado se dá muito melhor, né? Quem trapaceia, quem corrompe, quem difama, acaba se dando muito melhor. Porque, na verdade, esse é um olhar limitado aos olhos humanos, né? E aí, aparentemente, a aparência de tudo isso é de que essas pessoas de fato estão se dando muito bem e muitas vezes estão prosperando, Aos olhos humanos pode até ser verdade, mas o que o Senhor chama a atenção aqui neste momento é que enquanto as pessoas estão agindo assim, Deus não deixou de nos observar, Então aqui o que vem dizer no versículo 16 o Senhor atentava e ouvia, Ele está vendo tanto o que os ímpios, os enganadores, os pecadores, vamos dizer assim, estão fazendo, mas também está atento e ouvindo e observando aqueles que perseveram em servir ao Senhor, Então, aqueles, que estão se desviando dos caminhos de Deus, muitas vezes até conhecendo a vontade de Deus, mas renegando essa vontade em dizer que é inútil servir a Deus, nada dá certo, eu sirvo a Jesus, eu vou na igreja, eu oro, mas para mim tudo continua dando errado, e o outro que tá fazendo tudo errado tá prosperando, tá se dando bem, Muitas pessoas têm pensado assim. E com isso, muitas pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas têm se afastado de Deus. E o que eu quero te chamar a atenção nesse dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, é que se você tem pensado assim,
o Senhor, ele também está atento à sua fala, né? Ele está atento, ouvindo a tudo que está acontecendo, com os ímpios, mas também com os justos. Só que aqui ele diz que para aqueles que andam de forma errante, eles podem até se dar muito bem aqui, nesse plano limitado da visão humana. Mas para aqueles que aparentemente não estão se dando tão bem assim, há algo muito maior separado, né? Então aqui ele diz no versículo 16, né, que ele faz um memorial para aqueles que o temem, né, e se lembram do seu nome. E esses que o temem são para Deus um particular tesouro, e que o Senhor os poupará como um homem poupa o seu filho que o serve. Olha que interessante. O Senhor, ele poupa aqueles que continuam andando nos caminhos dele, né? Então, querido irmão, querida irmã, se você tem pensado dessa forma, que aquele que serve a Deus está agindo de forma inútil, que é muito melhor, né, viver a vida, deixar a vida me levar, né, e vamos seguir o caminho e vamos prosperar, e você pode muitas vezes estar entrando por um caminho de enganos muito triste. E o fim deste caminho também é muito triste, né? A resolução daqueles que se afastam do Senhor é muito mais complicada, porque o Senhor, ele poupa aqueles que o servem. Então, servir ao Senhor ainda é e sempre continuará sendo o melhor caminho, né? Não deixa a vida te levar, deixa o Espírito Santo te levar, deixa o Espírito do Senhor te conduzir, e certamente ele conduzirá pelos caminhos corretos, pelos caminhos aceitáveis, né? Não adianta prosperar, né? A palavra de Deus fala isso, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Os ímpios podem até prosperar diante dos olhos dos homens, mas o fim deles é muito pior, né? É muito triste, não serão poupados. E o Senhor, ele mostra claramente que haverá um dia onde ficará muito claro a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. É muito fácil bater no peito e dizer eu sirvo a Deus, mas as nossas atitudes e as nossas condutas de fato mostrarão quem é você diante de Deus. Um dia todos nós seremos confrontados com a nossa vida e que o Senhor tenha misericórdia de nós para nos ensinar a viver neste caminho. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração, abençoado a sua vida, a vida de todas as pessoas que você ama. E até o próximo Palavra da Fonte. Deus te abençoe.